Abacuque, capítulo de número 3 e o versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém? Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, roga ao Senhor neste momento as tuas bênçãos sobre a minha vida e sobre a vida da tua igreja. Ó Pai, que o Senhor possa nos conduzir a um momento em sua presença, em que possamos aprender do Senhor, ouvir a tua instrução para as nossas vidas. Então, Deus, toda distração, todo empecilho, toda preocupação, que o Senhor possa estar lançando por terra, e que a nossa alma, a nossa mente seja levada cativa até a tua presença, onde neste lugar possamos ouvir as tuas orientações. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Meus irmãos, todos nós sabemos que o nosso Deus é um Deus misericordioso. Amém? O nosso Deus, Ele é bondoso. O nosso Deus, Ele é grande e perdoável. Todo aquele que se chega até o Senhor arrependido, o Senhor perdoa. O livro de Abacuque nos traz uma recomendação impressionante de que o nosso Deus, mesmo sendo misericordioso, Ele também se ira. Deus, mesmo sendo bondoso, uma hora ou outra, Ele pode se levantar em juízo contra o seu povo. Meus irmãos, Deus, mesmo sendo tardio em irar-se, Ele ainda se ira. O livro de Abacuque, ele traz um ensinamento. Ele nos mostra que o povo que viveu há 2.500, 3.000 anos atrás, nesse contexto, é um povo que é muito parecido comigo e contigo. Deus, por seu amor, havia falado de muitas formas. Deus havia levantado profetas, chamando o povo para se arrepender, para abandonar o seu pecado, para se voltar ao Senhor. Deus vai levantar muitos homens, mas chegou um momento que Deus, Ele resolveu ficar em silêncio. Durante muito tempo Deus disse: não vá por esse caminho, se volte para mim. Houve um momento que Deus, Ele manda o profeta Oséias se casar com uma prostituta, para mostrar que assim como Deus havia escolhido um povo, e esse povo havia se rebelado,
O povo agora estava vendo um profeta se casando com uma meretriz, que deixa o profeta e vai embora para os outros homens. Um claro relato do que o povo havia feito com Deus. Irmão, e o povo olha tudo aquilo e permanece inerte, com o seu coração obstinado, duro. E Deus dizendo: voltem-se para mim, arrependam-se. Buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Mas o homem continuava resoluto, obstinado, cheio de paixões, cheio de planos que não incluíam o Senhor, prisioneiro dos mesmos desejos carnais. E Deus levanta um, levanta dois, levanta vários profetas, chamando o povo a se consertar. Porque caso o povo não se voltasse para o Senhor, Deus, Ele se levantaria em juízo. Irmão, a lei de Deus nos ensina que se nós andarmos no caminho de Deus, Deus Ele vai ser conosco. Deus, Ele vai estar conosco. Mas se nós nos desviarmos, Deus, Ele vai nos punir. Deus, Ele vai nos apertar. Deus, Ele vai nos castigar. E louvado seja Deus pelo seu castigo. Porque Ele repreende, Ele pune, Ele castiga a quem Ele ama. Existem muitos que vivem a sua vida distante de Deus e não acontece nada. Mas quem Deus tem planos, Deus sempre vai criar uma situação para que a gente não viva do jeito que a gente quer. Você não consegue viver do jeito que você quer. Pela dureza do nosso coração, a gente paga para ver. Aí a gente se distancia de Deus, letra e engano. Deus sempre vai nos chamar. Meus irmãos, e é interessante que nesse contexto da profecia de Abacuque, o povo de Judá estava à beira de um colapso, estava à beira da destruição. Deus havia falado, não houve nada. Deus agora levanta um homem e o faz poderoso, um homem ímpio. O seu nome, Nabucodonosor. Esse nome já traz arrepio, porque foi um homem poderoso e cruel. Nabucodonosor, ele foi levantado não por Satanás, mas foi pelo próprio Deus. A Bíblia vai dizer que é Deus que levanta e Deus que derruba. É Deus que dá a vida e Deus que tira. Nesse momento, Nabucodonosor cercou a cidade de Judá. Ninguém entra, ninguém sai. Uma região como a do povo de Israel, que possuía muitas dificuldades, não poderia passar muito tempo sem suprimento. E a cidade estava cercada.
a cidade estava rodeada pelos babilônicos. Os caldeus haviam cercado para impedir qualquer mensageiro, qualquer entrada de suprimentos. É uma questão de tempo aquela nação ser tomada. Meu irmão, nesse contexto, o profeta Abacuque, ele começa a sua profecia. Ele começa a sua profecia em um contexto de crise. O tempo de se advertir com palavras já passou. Agora é a hora da vara. Meus irmãos, Deus, Ele não tem um culpado por inocente. Os tribunais humanos falíveis, corruptos, eles são acostumados a favorecer A em detrimento de B. O homem que pode ser comprado, ele sim, ele pode se vender. Ele pode vender uma sentença. Ele pode fazer com que o transgressor passe impune. Mas Deus não. Se está devendo, haveremos de prestar contas. Meus irmãos, e Deus levanta Abacuque. E é interessante, é muito interessante a profecia de Abacuque. Ela é diferente de qualquer outra profecia que você encontra nas Escrituras. Porque os profetas foram chamados para profetizar de Deus para o homem. Assim diz o Senhor. Aí vem a palavra. Mas Abacuque, ele não é levantado com esse propósito. Porque Abacuque, ele não vai falar a mensagem de Deus para o homem. Ele vai falar a sua mensagem para Deus. Não é o povo que vai ouvir a mensagem de Abacuque. Quem vai ouvir é o próprio Deus. Meus irmãos, Abacuque estava confuso. Abacuque, ele estava perdido. O profeta de Deus estava sem direção. Essa profecia é a profecia que você mais vai encontrar interrogações. Porque o profeta, ele está se perguntando, ou melhor, ele está perguntando para Deus, o porquê? Por quê? Por que isso está acontecendo? É interessante que eu e você, nós temos problemas de falar certas coisas para Deus, né? A gente meio que precisa vestir essa roupa, né? Essa roupa de crente, né? Usar essas palavras evangélicas. E a gente é treinado para não mostrar fraqueza. Porque afinal de contas, a gente conhece os mistérios de Deus. E aí, Vasco, conhece o mistério? Tu crê no mistério? Mas nem sempre a gente conhece esses mistérios. O profeta Abacuque estava perdido, não estava conhecendo nada, não estava entendendo nada. E pense num caba macho. Abacuque, caba macho. Ele não vai fingir. Ele vai rasgar o seu coração e vai dizer para Deus: por quê? Por quê?
estou cheio de dúvidas. Meu irmão, você também nesta noite deve estar cheio de interrogações, cheio de perguntas sem resposta. Por que eu estou passando por isso? Porque isso me sobreveio. Eu sou crente, eu não deveria passar por isso. Meus irmãos, Abacuque, ele vai interrogar Deus. Ele vai colocar Deus no canto da parede e vai dizer: fale. E Deus calado. Porque ele chega a dizer no versículo 2, no capítulo 1: até quando, Senhor? Até quando clamarei e tu não me escutarás? O profeta estava destruído. Senhor, até quando eu vou gritar e o Senhor não vai me salvar? E aí? Parece comigo e contigo em alguns momentos, sim ou não? A gente, Senhor, fala alguma coisa, me dê uma direção porque eu não estou entendendo nada. E Deus permanece em silêncio. E é muito interessante que o profeta, ele, ao interrogar a Deus, ao perguntar, meu irmão, perguntar não ofende. Se a gente não está entendendo, a gente pode ir até Deus e perguntar. E rasgar o nosso coração e dizer: Senhor, eu não estou entendendo. Ele é o nosso amigo. Ele nos entende. E Abacuque, ele vai, nos primeiros capítulos, se queixar. Porque Abacuque não aceitava a ideia de Deus levantar um rei ímpio para punir o seu povo. Como seria interessante, como seria agradável se Deus tratasse conosco diferente. Mas às vezes Ele trata da mesma forma como trata os demais, punindo. Esse drama de Abacuque, ele já foi vivido por outros homens de Deus. Essa ideia de você perguntar para Deus por que, mesmo sendo o povo de Deus, estava passando por sofrimento. E era muito bom, né? Se Deus ele pegasse o irmão Marcelo e disse: mas irmão Marcelo, você não é crente, você não vai sofrer mais nada. Irmão Marcelo vai andar no meio da rua e vai achar uma nota de 100. Tu crê, Marcelo? A gente seca em todas as casas da rua, mas na casa do crente está chovendo. Está calor em todo canto, mas na casa do crente está bem friozinho. Nem precisa de ar-condicionado. Seria bom, né? O crente, ele não precisa nem trabalhar muito. Ele trabalha um pouquinho e o dinheiro rende. Acha dinheiro. Alguém manda um pix. Eita. Mas a vida não é assim. Esse é o fantástico mundo de pobre. Na prática, o nosso pneu do carro, fura. Não é só o pneu do crente. Não é só o pneu do ímpio que fura. O pneu do crente também fura.
tempestade derruba tanto a casa do crente como a casa do ímpio. Essa é a realidade. Não é porque você é crente, eu não adoeço. Mentira. Teologia do inferno. Tanto o ímpio adoece, como eu e você também pode adoecer. E vamos adoecer. É normal. Depois que o pecado entrou no mundo. Meus irmãos, e isso afligiu a alma de Asaf em um certo momento. No Salmo 73. Porque ele vai olhar para o ímpio e ver o ímpio prosperando. Enquanto ele que amava e servia ao Senhor, passando por dificuldade. Você já percebeu alguma coisa assim já? O Salmo 73 parece muitas vezes com os nossos pensamentos ou não? Da gente olhar a dificuldade do justo e dizer: Senhor, até quando? A gente olha para a vida do ímpio e ele prosperando, nadando abraçadas, enquanto parece que a nossa vida está amarrada, não flui, não avança. Eita! Asaf estava do mesmo jeito. Cheio de perguntas, cheio de interrogações. Senhor, até quando? Até quando eu vou orar e o Senhor não vai me responder imediatamente, porque eu quero uma resposta imediata. Eu não aceito esperar. Eu quero o meu tempo. Não é? Esperar não. Eu quero a resposta imediata. Eu quero orar agora e amanhã alguém está me ligando para me começar o trabalho. Eu quero orar hoje e daqui a meia hora a cura chegar. A gente quer assim, esperar o tempo de Deus, a vontade de Deus, entender os planos de Deus. Quem compreendeu a mente do Senhor? Diga aí para mim. Quem foi o seu conselheiro? A gente pode perguntar: eu não preciso estar passando por isso. Não há necessidade de eu enfrentar isso. Não preciso. A gente quer ensinar a Deus como fazer. Jó, cheio de razão. Jó estava cheio de razão, se chegando a Deus. Aí começa a lapiar Deus. Porque ele, por ser justo, ele pensava que não poderia padecer do que padeceu. E Deus, em silêncio. Pode falar, Jó. E Jó passa vários capítulos falando. Vários capítulos Jó perguntando: Senhor, se existe algum pecado que eu tenha cometido que o Senhor pague, mas não dá para viver o que eu estou vivendo. E Jó falando. Aí chega uma hora que Jó se cala. Quando Jó se cala, quem começa a falar agora? Deus. É interessante a pedagogia de Deus falando com Jó e o seu coração destruído, amaldiçoando o dia do seu nascimento. Sabe como é que Deus começa a tratar com aquele coração? E fazendo perguntas.
Jó, onde é que estavas tu quando eu fiz separação da terra e do mar? Jó, tu consegue pescar um leviatã? Aí Jó foi diminuindo. Cada pergunta que Deus fazia, Jó diminuía. Jó, tu consegue, tu conhece todas as estrelas? Essas estrelas, elas se apresentam diante de ti, dizendo: eis-me aqui. E Jó, tu sabe como é que eu trago a chuva? Jó, tu sabe como eu alimento a todos os animais? E Jó só diminuindo. E quando Deus termina de perguntar, Jó está no tamanho de uma formiga. Porque nada melhor para tratar um coração decepcionado, um coração ansioso, um coração cheio de indagações, do que a gente olhar para Deus. Quando você pensar que você tem alguma razão, olhe para Deus. E você vai saber que quem sabe das coisas é Ele. Quem sabe fazer é Deus, não eu, não você. Quando Deus começa a falar com Abacuque, Abacuque falou. Quando Deus começa a falar, sabe o que é que Deus fala? Algo parecido com o que falou para Jó. Versículo 5 do capítulo 1. Vede as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada. Sabe o que Deus está dizendo? Olhe para o lado e veja que eu estou fazendo. Os caldeus vindo destruir Judá não é uma obra de Satanás, mas é uma obra minha. Foi eu que suscitei, foi eu que instiguei o coração de Nabucodonosor para destruir vocês, para amassar, porque vocês estão distantes, vocês estão perdidos. Eu falei e vocês não escutaram. Deus agora puxa o cinto. E se mostra muito bravo. Meus irmãos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Não há nenhum justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós só temos condições de nos achegar à presença desse Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Porque nós, nos achando justos, estamos envoltos em trapos de imundície. Se você olhar para as suas mãos, tem sangue. Se você olhar para as suas mãos, há pecado. Mas louvado seja Deus. Pela graça, sois salvos. E nós chegamos no capítulo de número 2, que é um capítulo maravilhoso. Porque no capítulo de número 2, Deus ele vai falar para Abacuque e vai lhe dar uma visão. Escreva com letras
garrafais a visão que eu vou lhe dar. Escreva em outdoor, para que todos, até aqueles que passarem correndo, vejam. Sabe o quê? Que o soberbo, ele vai perecer. Deus, ele é justiça. O soberbo vai perecer, mas o justo viverá pela fé. Disse Abacuque. E na realidade, o livro de Abacuque, esse tema de Abacuque, que o justo viverá pela fé, foi o mesmo texto que Deus, ele vai se revelar para Martinho Lutero no século XVI. Martinho Lutero, um monge católico, certo dia entra numa biblioteca católica com seu candeeiro em sua mão, segurando a Bíblia na outra, e abre o livro de Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz: o justo viverá pela fé. Meu irmão, você, pelos seus méritos, você, por sua obra, merece o inferno. Mas se você olhar para Cristo, você será salvo. Se você confiar nas suas mãos, no seu braço, você perecerá. Mas o justo viverá pela fé. O justo não confia em si, confia na obra de Cristo. O justo não deposita a sua confiança na sua bondade, porque eu sou bonzinho. Tem crente pensando isso? Não, eu sou salvo porque eu venho para todos os cultos. Eu sou salvo porque eu oro, e oro muito, viu, irmão? Não brinco com a minha oração não, que a minha oração é poderosa. Vai para lá, macumbeiro. Eita Deus! Jesus disse: porque sem mim nada podereis fazer. Eu vi crente ameaçando outro crente de amaldiçoá-lo. Gente, cadê a roupa branca, Pai de Santo? Quem somos nós? Que direito nós temos? Meus irmãos, nós chegamos diante de Deus com a cabeça erguida. Nós nos apresentamos diante de Deus, sabe como? Constrangidos. Porque o que nós temos foi nos dado pela graça. O que você é não vem de você mesmo. Meu irmão, deixa eu construir melhor uma frase. O que tem de ruim em você é seu. O que tem de bom em você é Deus. Irmão, de nós mesmos não há nada. Não há nada que nos faça merecedor de alguma coisa. Pelo contrário, nós merecemos a condenação. Mas foi nos dado pela graça esse bem precioso. E no capítulo 2, Abacuque, ele começa a perceber. Espera aí. O soberbo vai perecer, mas o justo vai viver pela fé. Aí cai a ficha. O sofrimento, ele é temporário. O sofrimento, ele vai passar. O castigo do ímpio, ele é eterno.
Em contrapartida, o nosso sofrimento, ele vai passar. Você pode estar sofrendo hoje, mas daqui a pouco ele vai passar. Daqui a pouco tudo isso aqui vai passar. Tudo isso vai se findar. Aí sim nós seremos recompensados por Deus. A nossa pátria não é essa. Meu irmão, nós não somos daqui. Não viva como se tudo se resumisse a isso, porque não é. A vida não se resume a trabalho, dinheiro, carro, pizza aos fins de semana, passeio no shopping, roupa bonita, viagem para litoral. Tudo isso é passageiro. A nossa pátria, ela não é essa. É lá no céu. Porque o justo viverá pela fé. Aí, para nós terminarmos, nós chegamos no capítulo de número 3, que foi o texto que a gente leu. E é muito interessante, porque a reviravolta que acontece depois que Deus fala. Meu irmão, o profeta começa chorando. Lembra do tom de censura? Até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor vai ficar em silêncio? No capítulo 3, depois que Deus fala com Abacuque, ele vai fazer algo extraordinário. Ele começa o livro chorando e termina cantando. Ele começa triste e termina alegre. Louvado seja o nome do Senhor. Ele termina alegre porque a situação mudou? Não. A crise continuava. As circunstâncias continuavam. Negras, pardalentas, escuras. A crise também continuava. Abacuque ainda estava vendo Nabucodonosor cercando a cidade. Mas o que mudou? O que mudou foi que ele deixou de olhar para a crise e começou a olhar para o Senhor. Abacuque, ele ouviu a doce voz de Deus. Olha o que diz o versículo 16 do capítulo 3. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Meu Deus. Quando a gente escuta a Deus, tudo muda. Quando a gente escuta a voz de Deus, a gente, ao invés de olhar para as dificuldades, a gente começa a cantar. Essa capacidade de cantar na dificuldade não é algo humano. Sabe o que é humano? É reclamar. Deus lhe dá todos os dias o pão para você comer. Mas se faltar um dia, você vai ficar reclamando. Isso é humano. Sabe o que é divino? É você compreender. Como disse o apóstolo Paulo, eu aprendi a viver em todas as situações
Eu aprendi a estar com frio e coberto. Eu aprendi a estar com fome e saciado. Eu aprendi a ter e aprendi a viver faltando. É difícil. Sabe o que é fácil? A gente conviver com a bonança. O apóstolo Paulo vai dizer: eu aprendi a viver na bonança e na escassez. Meu irmão, viver na bonança é fácil demais. Você precisa de algum curso para saber gastar dinheiro. Meu amigo, todo mundo se revela PhD em gastar dinheiro. O cara ganha R$2.000. Ele vive tranquilo. Ele agora é promovido e começa a ganhar 4. Ele não entra num curso no Senai. Que curso? Para aprender a administrar. Não. Ele não. Arrocha o nó no cartão. Agora, quem ganha 4, começar a ganhar 2, tem que aprender. E quem ganha 2, começar a viver com 1, tem que aprender. E quem ganha 1, aprender a não ganhar nada, está desempregado, tem que aprender. O apóstolo Paulo, ele disse: eu aprendi. Eu aprendi. Sabe como? É a gente olhar para Deus. Deixemos de olhar para o que nós não temos e comecemos a cantar por tudo que Deus já nos deu. É porque está faltando outro sapato. Eu queria mesmo outro sapato, porque esse meu sapato aqui, ele está velho, já faz 2 meses que eu comprei. Eu preciso de um sapato novo. Como eu vou para a igreja sem um sapato novo? Eu vou repetir a mesma roupa. Deixemos de olhar para o que nós não temos e comecemos a agradecer por aquilo que Deus tem nos dado. A situação continuou do mesmo jeito, mas Abacuque, ao invés de pedir, olha a oração do profeta, o povo estava em apuros. Ele poderia pedir pelo quê? Por livramento. Era razoável. Ele não pede. Abacuque, ele não vai pedir por avivamento, por livramento. Ele vai pedir por avivamento. Versículo 3, versículo 2. Aviva a tua obra. Olha a oração do profeta. A oração do profeta não é: Senhor, não me livre dessa situação difícil, não. Senhor, me avive. Avive o meu coração para me começar a amar a tua palavra. Avive o meu coração para me começar a te amar de verdade e não viver murmurando. A não viver triste. Me aviva. Eita. E é interessante que avivamento é um tema até muito falado nas igrejas, né? A gente escuta muito sobre avivamento. Porém, o avivamento que muitos buscam não é um avivamento verdadeiro. Sabe o que é avivamento? É quando você começar a orar mais, sozinho. Sabe o que é avivamento? É quando você estiver em casa com aquele desejo: eu preciso ler a palavra de Deus. Eu me lembro daquela música de Aline Barros, né? Senhor, às vezes sinto em mim uma vontade de entrar no quarto e trancar a porta e falar com
nós somos tomados por um desejo poderoso de ler e ler e ler a palavra de Deus, e mergulhar e beber dessa água, como já foi falado, e nos debruçar sobre esta verdade. Senhor, santifica-nos. Na verdade, a tua palavra é a verdade. Parar de ser confundido, de ser enganado. Medita na palavra. Desliga as redes sociais. Se desliga um pouco do natural e começa a mergulhar na palavra. Porque essa palavra vai nos trazer vida. É essa palavra que nos vivifica, que nos aproxima de Deus, que tira de nós todo carrapicho, todo desejo que não agrada ao Senhor, todo sonho que não glorifica. Se a gente começar a mergulhar nessa palavra, meu irmão, nós teremos um avivamento poderoso vindo sobre as nossas vidas. Não precisa de hino de fogo, não precisa de pregação, manda você catucar um irmão e dizer uma palavra, não. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus, porque ela é a verdade. Nós devemos orar por avivamento. Jeremias ele vai pedir: converte-nos e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. É o desejo do profeta. E Abacuque, ele, depois de olhar, contemplar o Senhor, Abacuque ele faz uma poesia, uma das mais profundas das Escrituras. Ele vai chegar ao ponto de dizer assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Ele está dizendo assim: ainda que tudo dê errado, ainda que Nabucodonosor esteja me cercando e eu esteja vivendo um período de dificuldade, ainda que esteja faltando pão, ainda que eu tenha batido o carro, ainda que o meu sapato esteja furado, ainda que a minha meia esteja furada, ainda que eu esteja devendo a mensalidade da criança dos meus filhos, ainda que tudo esteja errado, eu vou me alegrar em Deus, eu vou exultar no Senhor da minha salvação, porque Ele é digno. Que confiança inabalável, meus irmãos. Toda a economia de Israel naquele período vinha da agropecuária. Tudo dependia da colheita. Tudo dependia da criação de animais. O comércio era esse. Abacuque diz: ainda que as plantas pereçam, ainda que não se tenha o que comer, ainda que na minha despensa não tenha nada, ainda que eu abra o meu armário e não veja 1 quilo de cuscuz, ainda que eu abra a minha carteira e não veja R$1, ainda assim eu vou glorificar a Deus. Ainda assim eu vou louvar ao meu Senhor. Meu irmão, que capacidade poderosa de cantar em meio à crise. E isso não é humano, só Deus. E
Como é que você está? Como é que está a sua fé? No homem ou em Deus? Nas coisas ou no Senhor? É noite da gente parar de olhar para os problemas e começar a cantar. Como disse o irmão Lázaro, passar pela prova, dando glória a Deus. Irmão, é difícil. É difícil. É difícil porque nós não nascemos sabendo. É mais fácil murmurar, reclamar. Confiar é difícil. Mas que nessa noite o Senhor guarde o nosso coração. Que nessa noite o Senhor guarde a nossa boca de pecar contra o Senhor. Amém.